O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 22 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na grande primeira parte do Catecismo, a profissão de fé, na primeira sessão, Eu creio, nós cremos, e no capítulo 3, a resposta do homem a Deus. Hoje daremos sequência à leitura do artigo 1º deste mencionado capítulo, de modo que leremos os números de 150 a 159. Segundo, sei em quem acreditei. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Crer somente em Deus. A fé é, primeiro, uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo e inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual Ele pôs todo o seu agrado. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse a seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. João capítulo 1, versículo 18. Este viu o Pai. Ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Crer no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus, pois ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. O Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Assim também, ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, as características da fé. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele.
Para que se possa manifestar esta fé, é necessária a graça de Deus, que provê e socorre, e a ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus, abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e na crença da verdade. A fé é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. No campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções, e confiar em suas promessas. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar, pela fé, à revelação de Deus, plena adesão do intelecto e da vontade, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Credere est actus intellectus assentientes veritate divine, ex imperio voluntatis adeo mote per gratiam. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem se enganar nem nos enganar. Todavia, para que a essência de nossa fé fosse conforme à razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do espírito. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo despertará, por sua vez, maior fé, sempre mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos de vosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 18. Para a compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus, que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão,
Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade, nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta investigar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Para a reflexão do dia de hoje, vamos ler um trecho de um pequeno discurso do Papa Bento XVI por ocasião de um Ângelus sobre a vida e a importância de São Tomás de Aquino. Bento XVI, Ângelus, domingo, 28 de janeiro de 2007. São Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja, com o seu carisma de filósofo e de teólogo, oferece um válido modelo de harmonia entre razão e fé, dimensões do espírito humano que se realizam plenamente no encontro e no diálogo recíproco. Segundo o pensamento de São Tomás, a razão humana, por assim dizer, respira, isto é, move-se num horizonte amplo, aberto, no qual pode expressar o melhor de si. Ao contrário, quando o homem se limita só a pensar em objetos materiais e experimentáveis e se fecha às grandes interrogações sobre a vida, sobre si mesmo e sobre Deus, empobrece-se. A relação entre fé e razão constitui um desafio sério para a cultura atualmente dominante no mundo ocidental e precisamente por isso, o amado João Paulo II quis dedicar-lhe uma encíclica intitulada Fides et Ratio, Fé e Razão. Também eu retomei este grande tema recentemente no discurso da Universidade de Regensburg. Na realidade, o desenvolvimento moderno das ciências traz numerosos efeitos positivos, como todos vemos. Eles devem ser sempre reconhecidos, mas ao mesmo tempo é preciso admitir que a tendência a considerar verdadeiro apenas o que é experimentável constitui um limite à razão humana e produz uma terrível esquizofrenia, já conclamada, que leva à convivência do racionalismo e do materialismo, da hipertecnologia e da instintividade desenfreada. Portanto, é urgente redescobrir de modo novo a racionalidade humana aberta à luz do Logos divino, e a sua perfeita revelação que é Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. Quando é autêntica, a fé cristã não mortifica a liberdade e a razão humana. E então, por que fé e razão devem ter receio uma da outra, se ao encontrar-se dialogando podem expressar-se do melhor modo? A fé supõe a razão e aperfeiçoa-a, e a razão, iluminada pela fé, encontra a força para se elevar ao conhecimento de Deus e das realidades espirituais. A razão humana nada perde abrindo-se aos conteúdos da fé. Aliás, eles exigem a sua adesão livre e consciente. Com sabedoria clarividente, São Tomás de Aquino conseguiu instaurar um confronto frutuoso com o pensamento árabe e hebraico do seu tempo, a ponto de ser considerado um mestre sempre atual de diálogo com outras culturas e religiões. Ele soube apresentar sempre aquela admirável síntese cristã entre razão e fé, que para a civilização ocidental representa um patrimônio precioso, no qual inspirar-se também hoje para dialogar eficazmente com as grandes tradições culturais e religiosas do leste e do sul do mundo. Rezemos para que os cristãos, especialmente quantos trabalham no âmbito acadêmico e cultural, saibam expressar a racionalidade da sua fé e testemunhá-la num diálogo inspirado pelo amor.
Peçamos este dom ao Senhor por intercessão de São Tomás de Aquino e, sobretudo, de Maria, sede da sabedoria. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!